O espírito preso no antigo carvalho na quest O Espírito da Floresta é ao mesmo tempo interessante e misterioso. Neste vídeo vou dar para vocês uma visão mitológica sobre a coisa, algo que eu ainda não encontrei em nenhum outro vídeo. A história, na minha opinião, tem profunda ligação com um mito celta, mas eu vou explicar isso mais pra frente. Antes, vamos rever as informações que o jogo dá pra gente. Geralt precisa decidir o destino do espírito aprisionado. Você pode escolher libertá-lo, o que resultará no resgate das crianças presas em Pântano Retorcido, Ana sendo punida, um vilarejo inteiro massacrado e o barão sanguinário cometendo suicídio. Ainda é possível matá-lo, o que não salva as crianças, mas poupa o vilarejo, Ana e o barão. Mas quem exatamente é o espírito na árvore? Nós sabemos com certeza que não se trata de um ser humano, como fica explícito na quest. Ossos estranhos. Não parecem humanos. O livro Aquela que Sabe é considerado a verdade sobre o assunto, o que eu não concordo, como eu vou explicar depois. Em primeiro lugar, o livro nos ensina que o espírito aprisionado é a mãe das moiras. Também, o livro diz que, há muito tempo, a mãe era a única a cuidar de Velen. Suas filhas, as moiras, eram sua porta-voz. Toda a primavera, o povo lhe oferecia grãos, animais e sacrifícios humanos. Porém, eventualmente, a mãe enlouqueceu e Velen é tomada por sangue. As moiras, percebendo isso, resolvem matá-la para proteger o povo. Seu sangue escorre da montanha careca e fertiliza o solo. Quanto à sua alma imortal, as moiras a aprisionam abaixo do carvalho sussurrante. Nós podemos, entretanto, ter certeza de que este livro contém muitas informações falsas e possivelmente foi manipulado pelas moiras, porque nós sabemos que elas mentem ao povo. Na Montanha Careca, o magistrado diz que aqueles enviados como presentes para as moiras retornam, mas sempre decidem ir atrás de coisas maiores em terras distantes. Deixe-me adivinhar. As moças e os rapazes não voltam. Não, eles voltam, felizes e radiantes. Mas são raros os que ficam em Velen. Eles partem em busca de fortunas pelo mundo. O que nós sabemos que é mentira, já que o jogo mostra as moiras se alimentando destas pessoas. A dedução lógica é que elas, através de polimorfia, se transformam nessas pessoas para enganar o povo. A narrativa alternativa mais comum é que, na verdade, o espírito do carvalho foi uma mãe benevolente e traída pelas moiras, que preferem exigir o sacrifício de crianças, coisa que sua mãe não fazia. Tudo isso é especulação. A verdadeira origem deste espírito não nos é dita em nenhum momento do jogo, mas de algo nós podemos ter certeza. O espírito do carvalho, assim como muitas outras coisas em The Witcher, é fortemente inspirado na mitologia celta, mais especificamente na figura de Hildemoer. As coincidências são muitas para negar. Em primeiro lugar, Hildemoer também é chamada em tradução livre de A Mãe Mais Antiga, ou ainda A Senhora da Floresta, exatamente como o livro Aquela que Sabe denomina o espírito no carvalho. Aliás, carvalho é outro detalhe muito interessante. Segundo a lenda celta, Hildemoer é um espírito que habita e protege todos os carvalhos antigos. De acordo com o livro, as oferendas para a Senhora da Floresta eram realizadas em cima da Montanha Careca. E o que há em cima da Montanha Careca? Um carvalho gigante. E é também num carvalho em que as moiras aprisionam o espírito antigo. Carvalho, por sinal, na língua celta, é chamado Duir, que é de onde vem a palavra druida. E, se você prestar atenção, perceberá que o espírito no carvalho diz ser um druida. Na mitologia celta, o carvalho é também a árvore mais sagrada, aquela que representa toda a força da natureza. E o Demoer, que é a mãe natureza personificada, portanto, é também a senhora dos carvalhos. Outra coincidência interessante é o fato de suas filhas se chamarem justamente moiras. As moiras são seres mitológicos que cultuam a sabedoria ancestral da natureza. Não é, portanto, nenhuma surpresa que elas sejam filhas da própria mãe mais antiga, a mãe natureza. Por último, um outro detalhe. O livro diz que, quando as moiras assassinam a mãe, seu sangue escorre pela montanha careca e fertiliza todo o solo abaixo dela. Isso pode parecer sem sentido, mas é justamente esta a razão que explica porque o espírito mata todo o vilarejo e poupa apenas as crianças. Veja, eu não quero entrar aqui num tratado mitológico, mas o grande mito da mãe natureza, que é presente em muitas culturas, nunca se caracteriza por ser puramente bom. Afinal, ela é a própria natureza. Portanto, ela repete o ciclo da vida. Assim como as mulheres sangram para poderem dar à luz, a mãe natureza também precisa da morte para poder dar a vida.
é o que acontece na primavera. Após a morte causada pelo inverno, vem a vida. E vejam que interessante, é justamente na primavera que as oferendas eram realizadas à Senhora da Floresta. A primavera elimina o velho, ou seja, o vilarejo, para dar lugar ao novo, ou seja, as crianças. E por que o cavalo? Bom, isso também tem uma explicação, mas eu vou falar rapidamente para que o vídeo não fique muito longo. Para os celtas, o cavalo significava também o poder da natureza, aquele que não pode ser detido, a própria morte. O deus Hélio, por exemplo, traz o dia e a noite em sua carruagem voadora, naturalmente puxada por cavalos. Assim, o cavalo é o próprio tempo e a morte, que é basicamente a forma que o espírito resolve assumir para demonstrar que é muito forte e invencível. Enfim, com isso a gente pode ter certeza que o espírito na árvore emula o mito celta de Hiddemoir, que não é um mito exclusivo dos celtas, né? Ele está presente em muitas outras culturas, como Pachamama, Deméter, Celt e etc. Espero que você tenha gostado do conteúdo. Se sim, considere deixar seu like, seguir o canal e participar das nossas lives na Twitch. Eu sou o Rod Foca, muito obrigado por terem visto o vídeo até aqui e um abraço.